Oi, eu sou Vinícius Lara, historiador, psicanalista e quero te convidar para a nova temporada do Tá Freud. Uma temporada dedicada a pensar a história do movimento psicanalítico e as suas contradições. A ideia é trazer esse conteúdo de forma acessível e descomplicada, mas sem abrir mão do rigor da pesquisa e da crítica. Essa série de episódios talvez seja a mais longa até aqui, mas vai valer a pena. Vem comigo desembolar esse novelo? Então vamos. Episódio zero: uma história possível do movimento psicanalítico. Ao longo dos últimos anos, o Tá Freud tem sido um espaço que é meio oficina, meio ateliê, um pouco de laboratório, de divã, onde nós temos nos encontrado para conversar sobre a psicanálise em extensão, quer dizer, em contato com a cultura e com o tempo presente. De lá até aqui, o nosso caminho foi um tanto errático entre temas e abordagens. E essa temporada, ao mesmo tempo que segue o fio do desejo que trouxe a gente até hoje, também tem uma outra proposta, um pouco mais organizada, voltada para pensar a psicanálise e a sua transmissão. Como parte do meu estágio de pós-doutorado em psicologia clínica no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, eu estou propondo construir no podcast uma sala pública de estudos sobre a história, a formação e as características do que a gente pode chamar de movimento psicanalítico. Suas filiações, seus conflitos, silenciamentos e equívocos ao longo do tempo. Talvez essa seja uma temporada gigante. Pode ser que ela dê origem também a um livro e a outras publicações, mas o desafio principal é produzir conhecimento de forma acessível, gratuita e simples, para que qualquer pessoa que deseje possa aproveitar. Anos atrás, quando eu defendi a minha tese de doutorado, eu fui perguntado na banca sobre escrever de uma forma pouco acadêmica. Eu me lembro que respondi que é porque eu não escrevia pensando que outros doutores iam me ler, mas eu pensava na minha mãe. E talvez ela não entendesse se fosse complicado demais. O tempo passou e eu fiquei pensando nessa resposta, que lá atrás saiu assim, meio a queima-roupa. E eu acho que esse é o ponto. Cada vez mais, eu acredito que é necessário criar espaços de transmissão e de troca em torno da psicanálise, mas que sejam capazes de incluir mais do que distanciar quem se interesse pelo tema. Por isso que eu pensei nessa nova série. Eu ainda estou elaborando como é que nós vamos seguir, as fontes que eu quero usar e disponibilizar depois de cada episódio e essas coisas todas. Eu espero que dê certo. E para começar, eu quero pensar um pouco sobre a história que contaram para gente sobre a psicanálise. Existe um texto publicado pelo Freud em 1914 e que vai ser o nosso ponto de partida nesse percurso, em torno de uma história possível da psicanálise. E eu estou falando do artigo chamado A História do Movimento Psicanalítico. Nele, nós encontramos um Freud que oscila entre o ressentido e o briguento, tentando fazer inicialmente duas coisas: retomar para si e para o seu movimento o direito do uso do termo psicanálise e fazer uma linha divisória capaz de separar, com o máximo de clareza possível, o que era realmente psicanálise do que viriam a ser as teorias e clínicas dos seus até então maiores dissidentes, o Adler e o Jung. O texto foi publicado no Anuário de Pesquisa Psicanalítica e Psicopatológica, um nome que eu jamais vou dizer aqui em alemão, né? Uma revista que foi fundada pelo Freud, pelo Bleuler e pelo Jung em 1909. O volume em que esse artigo foi publicado marca também a saída do Jung da revista. Mesmo depois de terem rompido com Freud, o Adler fez isso em 1910 e o Jung por volta de 1913, eles continuaram chamando suas práticas de psicanálise,
o que levou por muito tempo a opinião geral a considerar a existência de três escolas de psicanálise, o que depois seria resolvido pela escolha dos nomes de psicologia individual e psicologia analítica por cada um deles, respectivamente. Além de contar as histórias do seu interesse pessoal pelas pesquisas em torno do que seria depois conhecido como psicanálise, existe no texto também um Freud muito mais combativo do que na maioria dos outros escritos, o que deixa evidente as tensões que ele vinha passando nos anos antes de escrever. Perder a presença do Adler não foi uma experiência agradável, mas a ruptura com o Jung acertou em cheio as perspectivas de futuro que o Freud tinha para o movimento recém-organizado e ainda começando a se expandir. Ele, com certeza, está tentando esclarecer ali os fatos e registrar uma história oficial da psicanálise até então. Mas aqui já cabe um ponto de inflexão antes de seguir. No que é que nós estamos pensando exatamente quando falamos em história? E mesmo que essa possa parecer uma pergunta menos importante, é a resposta que nós vamos dar para ela que vai fazer a diferença na produção ou não de sentidos a partir dos vários registros disponíveis sobre a vida e a obra do Freud e dos seus continuadores diretos e indiretos. Entendendo a história como uma disciplina que estuda as experiências humanas no tempo, é possível dizer que ela tem como objeto quase preferido o passado, né? Mas sempre mantendo um diálogo com o presente. Escrever a história, logo, não é simplesmente enfileirar uma série de eventos ou de registros do que aconteceu. Um autor que nos interessa aqui, justamente porque também pensou em muitos pontos de diálogo com a psicanálise, é Michel de Certeau, que entende que a escrita da história é, em si mesmo, uma prática discursiva, que articula seleção, exclusão, organização do passado na forma de uma narrativa. Isso quer dizer que sempre existe uma intencionalidade por trás de quem registra e do que é registrado. Uma história neutra é uma utopia. Seja movida por questões ideológicas, culturais ou inconscientes, a escrita da história é um ato de poder que, quando bem sucedido, acaba tendo o condão de criar uma certa ideia de verdade, o que sempre vai ser passível de alguma outra versão. O trabalho do historiador, como o do psicanalista também, não é, então, o de esgotar os fatos e tornar claro o que aconteceu no passado. Isso é impossível. Ao invés disso, cabe a eles uma escuta dos fragmentos avulsos que resistiram ao tempo e têm alguma coisa a dizer. Nesse sentido, várias vezes eu me pego pensando em como são parecidas na nossa língua as palavras história e histeria. Só uma letra diferente e uma produção de sentido tão parecida. Mas esse pequeno desvio no nosso roteiro, para quê? Para já deixar bem evidente o que vai guiar esse esforço de recontar uma história da psicanálise. Sempre se trata de uma história possível e não definitiva. Olhar para trás é um gesto simétrico ao lugar a partir de onde se vê e com quais lentes a gente enxerga. O Freud, então, redigiu uma história possível da psicanálise até 1914, tanto quanto depois o Ernest Jones, o Peter Gay ou a Elizabeth Rudnesco vão escrever biografias possíveis do próprio Freud, cada um desses textos dizendo de eventos passados, vividos diretamente por eles ou não, mas, sobretudo, daquilo que eles estavam buscando organizar no tempo presente enquanto faziam as suas pesquisas. Quando hoje nós damos o pontapé nessa série de episódios voltados para esse pouco mais de um século de história do movimento psicanalítico, antes de começar a mergulhar nos textos, é honesto que fiquem claras aqui as perguntas que vão conduzir essa viagem. Uma história oficial da psicanálise, sinceramente, não é o que mais me interessa.
Eu quero pensar sobre o que, desde o início do século passado, constitui, ou forma, ou autoriza um psicanalista. Como todo movimento que se organiza, a psicanálise também se burocratizou em alguma medida. Criou suas doutrinas, suas regras de transmissão, suas redes de filiação, e nenhuma dessas coisas aconteceu de modo espontâneo. Foram escolhas feitas por pessoas também atravessadas pelas questões do seu tempo e pelo próprio inconsciente, e que protagonizaram eventos aqui e ali que, empilhados, parecem sempre muito certinhos, lineares, corretos. Mas será? Essa curiosidade é o mais importante no quadro. Será? Esse é o fio. E partindo dele, antes de olhar com mais calma para o texto que o Freud escreveu, dando a carteirada da história oficial, vale tentar perceber o que mais estava acontecendo em 1914, além da edição daquela revista. E olha, não era pouca coisa. A Europa, nesse período, vivia um ambiente de tensão antes do início da Primeira Guerra, com nacionalismos à flor da pele e vários estados atravessando crises políticas, inclusive o Império Austro-Húngaro, onde vivia o Freud. Para se ter uma ideia dos ânimos gerais, o texto que nós vamos analisar foi publicado no mês de abril. Em julho ia começar a guerra, depois do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, em Sarajevo. Outra questão que não é sem relevância e que tem impacto direto no ressentimento do Freud com a ruptura do Jung é uma espécie de cultura antissemita que existia desde meados do século XIX na Europa Central. A psicanálise foi atacada muitas vezes como sendo uma ciência judaica. E daí a escolha de Jung como sucessor do próprio Freud era uma aposta estratégica. O Jung era um psiquiatra suíço, ariano, não era judeu. Perder ele significava, além dos laços particulares, perder a aposta de que a psicanálise poderia ser encarada mais rapidamente como uma ciência e não como só mais um sistema de pensamento. O Freud sempre foi muito cuidadoso em tentar garantir que a psicanálise não se tornasse um gueto dentro do pensamento médico da época. E a tentativa de alcançar essa legitimação demandava que ele fosse capaz de fixar o máximo de clareza possível as fronteiras do que era e do que não era a psicanálise. Eu acho que agora a gente já pode começar a olhar melhor para a história do movimento psicanalítico. O texto é um pouco longo, ele tem 5 partes. Inicialmente, Freud faz um relato da psicanálise antes da psicanálise. Ali, ele está mais preocupado em situar a descoberta da disciplina no contexto dos seus estudos sobre a histeria, no período em que ainda trabalhava com o Breuer. Nessa introdução, parece muito que ele está interessado em deixar claro como não se trata de uma novidade momentânea ou de um acidente a sua descoberta. Ele vai destacar o papel do método catártico, das lembranças traumáticas nesse momento do desenvolvimento da psicanálise, e também vai apontar para o momento em que percebe a possibilidade de abandonar a hipnose e o tratamento sugestivo, introduzindo como parte fundamental da nova técnica a associação livre. A clínica é que estaria no centro do surgimento da psicanálise. Segundo Freud, foi muito mais pela experiência do que pela especulação teórica que ele chegou nas suas conclusões. Partindo das experiências com Breuer, então, ele foi se dando conta de algumas limitações envolvendo o método catártico. Nem tudo que foi vivido seria exatamente lembrado ao longo de uma análise. Além do que, mesmo nos casos em que os pacientes conseguiam retomar o registro das suas vivências traumáticas, não era raro que depois os sintomas retornassem de modo igual ou ainda mais agravados do que antes. Teria sido nesse momento
quando ficou diante dos limites da catarse, que Freud se deu conta de que uma parte daquilo que compõe os seres humanos é essencialmente inconsciente. E aqui uma distinção importante, que vai ficando cada vez mais clara na medida que os textos básicos sobre metapsicologia vão sendo editados. Inconsciente não significa esquecido, ou pelo menos não só o que foi esquecido. Para a psicanálise, o inconsciente é aquilo que não consegue ganhar representação, que não veste palavra. Ele seria aquela parte da vida psíquica de cada indivíduo onde estaria presente a matriz pulsional do desejo e as primeiras experiências infantis que são constitutivas, que marcam, mas que se dão num período onde as palavras não são parte comum da vida. Diante disso, Freud propõe dois conceitos fundamentais para pensar a origem do sofrimento neurótico: a noção de um inconsciente forte, potente, diretivo, e a descrição do processo de recalcamento psíquico. Basicamente, isso quer dizer que, de acordo com a psicanálise, o sintoma neurótico é o resultado de um conflito entre os desejos inconscientes e aquilo que o eu recalcou para conseguir se organizar e viver. Freud continua apontando que as principais contestações ao seu trabalho vieram depois da publicação de um outro texto importante, Os Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade, no ano de 1905. Até a sua esposa achava essas suas teorias sobre sexualidade um pouco pornográficas, aqui entre aspas. Ao defender não que as neuroses poderiam ter relação com o desenvolvimento psicossexual, mas que sempre teriam relação, a psicanálise traz a sexualidade para o centro de um outro debate social e científico. Claro que o conceito de sexualidade aqui vai muito além do ato sexual ou da genitalidade. E isso fica evidente quando os três ensaios vão propor a existência de uma experiência sexual na vida das crianças ao longo do crescimento. Quando ele aponta os ataques que sofreu e o quanto foi rejeitado pela comunidade médica, parece que o Freud está evocando uma espécie de argumento de autoridade em comparação aos outros colegas psicanalistas. Em parte, isso pode ser verdade, afinal, é ele que assina os textos mais polêmicos e se coloca exposto. Mas, por outro, é como se ele tivesse também preparando o terreno para tratar das rupturas, entendidas como dissidências e, por que não, como traições. E também dos futuros da sua psicanálise, a original. Assim, nós chegamos nas críticas. O trecho mais aguerrido, a exposição pública de uma guerra política que fazia tempo já vinha sendo travada. O primeiro espaço de estudos da psicanálise foi a casa do próprio Freud, na chamada Sociedade das Quartas-Feiras, tendo como membros a primeira geração de psicanalistas que a gente conhece. Figuras como Adler, Steckel, Rank, Hans Sachs, Karl Abraham, o Ferenczi e alguns outros estavam lá. Eram todos homens, médicos, que se reuniam na casa do Freud, a portas fechadas, fumando charutos e discutindo sobre a teoria psicanalítica. E aqui já começa a preparação emotiva para a exposição dos ex-companheiros. Enquanto Freud abre as portas da sua casa e da sua intimidade aos amigos, ele seria traído e abandonado por algum deles. As primeiras críticas, que são consideravelmente menos duras, vão para Steckel e Adler, que muito cedo vão colocar em xeque a centralidade da sexualidade nos tratamentos das neuroses. Segundo Freud, e aqui eu abro aspas, quem quer banir da psicanálise a teoria da sexualidade está privando-a de seu fundamento e só merece que se diga dele que não compreendeu nada da psicanálise. Fecho aspas.
Mas o ponto mais duro da sua exposição fica endereçado ao antigo pupilo preferido, que é o Jung. A acusação a ele é mais incisiva. Jung teria traído a psicanálise e também o próprio Freud quando se afastou da teoria sexual e aceitou algumas concepções místicas para tratar dos problemas da neurose. Aqui uma citação do texto, mais uma vez, eu abro aspas. Freud escreve: nos trabalhos posteriores de Jung, a libido, que antes significava força sexual, passou a significar uma força geral da alma, semelhante às forças usadas pela filosofia ou pela mística. Assim, ele se aproxima da concepção de Schopenhauer ou de certas doutrinas religiosas do Oriente. Mas com isso, a psicanálise perde seu ponto de apoio científico. Fecho aspas. Com essa acusação de ter dado à psicanálise um rumo místico, ele tem em mente uma questão muito específica: a redefinição da noção de libido proposta por Jung em Transformações e Símbolos da Libido, um texto publicado em 1912. Nesse livro, o Jung rompe com a concepção freudiana que entendia a libido essencialmente como energia sexual, num sentido amplo, mas que partia da experiência corporal dos indivíduos. E ele vai transformar esse conceito em uma força psíquica indiferenciada, que se expressa em fenômenos religiosos, artísticos, místicos, como uma espécie de força criadora geral. É nesse ponto que o Freud aponta a proximidade do Jung com Schopenhauer, sobretudo no que ele propõe no livro O Mundo como Vontade e Representação, de 1819, onde ele descreve a vontade como uma força cósmica, irracional, universal, que se manifesta desde o impulso sexual até as criações mais elevadas do pensamento. A leitura freudiana é clara. Ao deslocar a psicanálise do campo da sexualidade para uma concepção metafísica da energia vital, o Jung se aproximava mais da religião do que da ciência psicológica. O Freud sustenta que essa guinada para a filosofia ou para a mística, entre aspas, tirava da psicanálise o seu ponto de apoio científico e tinha o perigo de fazer com que ela se transformasse só em especulação. Finalmente, na última parte do texto, nós lemos um Freud que se coloca abertamente como o grande guardião da ortodoxia, em parte evocando o papel real que ele teve no desenvolvimento da teoria e da técnica, mas em parte também usando ali um argumento de autoridade bem no estilo carteirada ou dono da bola. Nas palavras dele próprio, abro aspas de novo, a psicanálise é minha criação. Durante 10 anos, fui o único a cultivá-la. Tudo o que se realizou depois deveu-se ao meu trabalho e, em seu essencial, continua sendo obra minha. Fecho aspas. E o que é que ele pretendia com isso? Parece consenso pensar que o objetivo era demarcar com o máximo de clareza possível os limites entre a sua psicanálise, baseada de maneira essencial na teoria da sexualidade, e outros sistemas teóricos e clínicos que derivavam dali, mas que não tinham o direito de se chamar de psicanálise. Mesmo diante de todo esse cenário, o texto se encerra sinalizando alguma esperança de um futuro melhor para a teoria, para a técnica, que apesar das resistências que sofria, iria triunfar. Com certeza, é um fechamento meio apoteótico para o debate. Freud coloca as cartas na mesa, escreve, como de hábito, muito bem e chama para si o lugar de grande pai, capaz de defender a família diante dos ataques de uns ou de outros que tentavam se aproveitar da sua criação. Só que, se uma história oficial comporta essa interpretação tão higiênica do texto, não é tão fácil simplesmente imaginar que o criador da psicanálise fosse dotado de qualquer onisciência sobre o futuro do movimento ou tivesse intocado diante da ruptura com o príncipe herdeiro.
Pelo contrário, eu penso que vale analisar o texto em duas partes. Primeiro, pela via do antissemitismo e seus impactos objetivos na possível expansão do movimento psicanalítico, o que eu já comecei a apontar, mas vou falar um pouquinho mais. E depois, pela via do campo transferencial entre o Freud e o Jung. Na virada do século XIX para o século XX, Viena tinha se transformado numa espécie de grande laboratório político do antissemitismo moderno. A crise do liberalismo austríaco abriu espaço para lideranças que transformaram o preconceito contra os judeus num instrumento de mobilização popular. Um autor chamado Robert Wistrich, na sua análise da vida judaica no reinado de Francisco José, destaca exatamente a ambiguidade vivida pela comunidade. Integrada culturalmente, mas alvo constante de hostilidades, o que culminou, e nós sabemos, na ascensão de partidos abertamente antissemitas. Freud era judeu e também sofria a tensão vinda desse barril de pólvora. Lutar por uma psicanálise que fosse científica, dentro das suas concepções na época, era também precaver o movimento nascente das devassas que ele de fato viria a sofrer na década de 30, durante o regime nazista. O Freud não sabia do futuro, mas temia, com certeza, o peso que a judeidade podia colocar sobre a sua criação. A outra questão importante é o que se passou no campo transferencial entre o Freud, o Jung e o movimento psicanalítico. O Freud, que estava no olho do furacão desde o início da psicanálise, vivia aqui e ali apagando incêndios e tentando manter a unidade do grupo. Quando o Jung entrou em cena, alguns anos antes, ele apareceu quase como uma saída mágica para a situação. Alguém capaz de dar fôlego para o movimento, trazer prestígio e, de quebra, aliviar um pouco o peso que o Freud carregava sozinho. Foi nesse clima que o Freud apostou em Jung como seu sucessor, tentando passar para ele a posição de liderança, ou pelo menos parte dela. Freud não é bem conhecido por abrir mão assim tão facilmente do seu lugar de controle. Daniel Kuperman, um psicanalista aqui do estado de São Paulo, tem um livro bem interessante chamado Transferências Cruzadas. E ali ele aponta que essa escolha não foi só estratégica. Ela também envolveu laços afetivos e transferenciais bem fortes. No texto, ele diz que, ao tentar entregar sua posição de liderança, era como se o Freud dissesse, e aqui eu abro aspas, a partir de agora, não transfiram mais para mim, transfiram para o Jung. Essa transferência das transferências, que marca a criação da IPA, a Associação Internacional de Psicanálise, irá mostrar-se logo fracassada, exigindo de Freud um movimento de retorno. Fecho aspas. Quando essa tentativa falha, mais do que lidar com a questão burocrática institucional, Freud vai precisar administrar uma certa amargura diante das suas escolhas e da frustração de mais uma ruptura. Talvez agora uma que deixaria marcas mais evidentes nas relações que ele vai estabelecer com seus alunos, pacientes e colegas. Distanciamentos já tinham acontecido antes na vida dele. A ruptura com Fliess, com Breuer, com Steckel, com Adler. Mas é só a partir do Jung que ele parece ter se sentido mais abalado pessoalmente. E essa cisão vai funcionar sob vários aspectos como paradigma das relações futuras no campo das instituições psicanalíticas. O texto de 1914, então, é além de uma coleção de eventos dispostos com a intenção de criar uma certa narrativa, o modo como Freud pôde tentar elaborar certas repetições sobre si, sobre a psicanálise e sobre os psicanalistas. Chegar a essa conclusão não invalida o texto como documento histórico. Pelo contrário,
coloca essa publicação numa posição ainda mais complexa. A escolha de um discurso correto tem muita semelhança com a narrativa do mito de si mesmo que todo neurótico constrói e busca manter de pé. Mas e daí? Que mais? Que história é essa que se conta de si e para si? Nós estamos em 2025 e é óbvio que um texto datado de mais de 100 anos atrás não dá conta de abordar mais do que uma fração do que seria essa história do movimento psicanalítico. Muitas coisas aconteceram depois de 1914. Giros teóricos no campo da metapsicologia, passando pela crise gerada no movimento psicanalítico durante a ascensão nazista, a ruptura lacaniana, o espalhamento da psicanálise por quase todo o Ocidente. Se a gente procurar o verbete História da Psicanálise no dicionário de psicanálise da Elisabeth Roudinesco e do Michel Plon, nós vamos ver que o texto se inicia destacando que Freud, ao escrever a história do movimento psicanalítico, não tentou só registrar fatos, mas construiu uma narrativa legitimadora que se tornaria a principal versão sobre a origem do movimento. Essa narrativa freudiana se organiza em torno da figura do fundador isolado, perseguido, fiel à sua descoberta, em contraste com os dissidentes que trairiam a essência da psicanálise. Os autores vão sublinhar que esse texto do Freud foi a primeira grande operação historiográfica da psicanálise e que a memória do movimento, desde então, sempre oscilou entre uma história edificante, centrada na figura do mestre, e as leituras críticas que vieram depois. Depois de Freud, a principal obra de referência para o tema dessa história do movimento e das instituições foi, sem dúvida, a biografia escrita pelo Ernest Jones e que consolidou o que a gente pode chamar dessa história oficial da psicanálise. Uma versão que privilegiava o Freud como o único criador, minimizava as dissidências ali do movimento e apresentava esse grupo psicanalítico inicial como uma espécie de vetor coerente na direção do futuro, do progresso, do sucesso. Mas em que pese essa história oficial, outras versões também surgiriam depois. As histórias nacionais da psicanálise, por exemplo, Estados Unidos, França, Inglaterra, América Latina, as histórias críticas da institucionalização e também as histórias que colocam em evidência as margens, os esquecidos, as práticas populares dentro desse percurso histórico. Chegando nesse ponto, e já seguindo para o final do episódio, o que fica é justamente um gostinho de que não existe, e não porque não foi feita ainda, mais uma vez, que é uma utopia, uma história neutra. Cada geração constrói suas narrativas sobre o passado e o futuro de acordo com as suas disputas teóricas, institucionais e políticas. Assim, pensar em uma história possível do movimento e da transmissão da psicanálise é entrar em um campo que está em debate constante e que não pode se basear só em uma fidelidade freudiana, seja lá o que isso quer dizer. É justamente nesse campo meio árido, mas paradoxalmente muito instigante, que nós vamos entrar daqui para frente. O objetivo dessa nova temporada é percorrer justamente essa história da transmissão e do movimento psicanalítico desde o seu surgimento até a década em que nós estamos, considerando, já de largada, que se trata de uma história marcada por disputas de memórias, interpretações divergentes e revisões constantes. No próximo episódio,
Seguindo esse fio de Ariadne meio mambembe, nós vamos olhar para trás antes de caminhar para frente. Vamos pensar no inconsciente no Ocidente antes de Freud. Afinal, não parece ser só um detalhe que em algum momento tenha feito sentido no tratamento da histeria o recurso da hipnose, ou o fato do Freud ter sido aluno do Charcot e tradutor do Bernheim. Bem antes da clínica freudiana e mesmo antes da hipnose como ferramenta de diagnóstico diferencial e de catarse, pouco antes da Revolução Francesa, já dá para seguir um rastro que pode ser bem interessante. Nas bases do que o Freud vai chamar de tratamento psíquico, num texto de 1890, estão dois movimentos bem curiosos: o magnetismo animal e o hipnotismo propriamente dito. Você continua comigo nessa? Então, eu te espero no próximo episódio. Até lá!